Estamos estudando escatologia, a doutrina do futuro. E o nosso assunto nesse momento é a respeito da grande tribulação. O que é a grande tribulação? Quem são as pessoas que vão passar pela grande tribulação? Onde a Bíblia fala profeticamente a respeito da grande tribulação? A igreja passará pela grande tribulação? Haverá salvação na grande tribulação? Quanto tempo durará a grande tribulação? São algumas perguntas que serão respondidas nesse assunto. Nós estamos entrando agora, que nós chamamos de 70ª semana. A igreja, ela foi arrebatada. Ela foi para os céus, antes da grande tribulação. Nos céus nós estudamos que haverá o bema de Cristo, que é o tribunal, que é a recompensa para aqueles servos e servas fiéis a Deus durante o período da dispensação da graça, período da igreja. Lá nos céus teremos as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja, do noivo com a noiva. Simultaneamente, estará acontecendo aqui na terra a grande tribulação. Esse é o nosso assunto que nós queremos pensar nesse dia, nessa nossa aula de escatologia. Não há motivos para nós ficarmos receosos com relação às incertezas do futuro desconhecido. Não precisamos ficar preocupados e tensos com relação a isso. Eu creio que somente os crentes ignorantes se sentem assim. E isso porque não querem gastar tempo, em estudar a palavra do Senhor. Mas a Bíblia, ela nos garante, ela nos dá o bálsamo que nós precisamos com relação ao futuro. Acredito que um dos maravilhosos dons da graça de Deus concedida aos seus filhos é a dádiva incomparável do Espírito Santo. A Bíblia diz, no livro de João, no capítulo 14, os versos 16 e 17, a palavra de Deus diz assim para nós, com relação ao Espírito Santo, uma dádiva que Deus deu a nós, o nosso selo, a nossa garantia. E há uma grande promessa nesses dois versículos. A Bíblia diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro igual a mim, outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Que promessa! Todo cristão, ele tem um selo, a garantia de que ele é um filho de Deus quando ele recebe o Espírito Santo do Senhor. E isso acontece no momento da sua conversão, da sua decisão. Na última noite da vida do Senhor Jesus, ele prometeu aos seus discípulos: há muitas, uma Bíblia hão de vir. Então nós temos a capacidade dada por Deus, através das Escrituras, de que nós podemos conhecer as coisas futuras. A Bíblia diz, em João capítulo 6, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então nós temos a capacidade
a, a faculdade de entender as coisas futuras, porque nós temos em nossas mãos o quê? A palavra do Senhor. Nós temos a Bíblia. E essa Bíblia, ela nos instrui, ela nos ensina a respeito das coisas futuras. É isso que nós entendemos e compreendemos. Porque depois do arrebatamento, a igreja já terá sido completa e o Espírito Santo não mais estará residindo na terra como habita hoje. Não creio que na grande tribulação a terceira pessoa da Trindade estará agindo como ele age hoje. Não creio nisso. Terá então chegado o tempo de Deus descarregar sua ira contra aqueles que tão persistentemente têm rejeitado o seu amor. A grande tribulação é Deus castigando, disciplinando as pessoas que o rejeitam hoje, inclusive a nação de Israel. Esse é o período conhecido nas Escrituras como a grande tribulação. Um período que até então nunca aconteceu num planeta. A Bíblia diz, no livro de Mateus, no capítulo 24, do versículo 21, as Escrituras dizem assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, grave a frase grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Nós entendemos que a grande tribulação, um período de 7 anos, vamos explicar isso, que acontecerá no futuro nesse planeta Terra. Só para deixar bem claro nessa nossa aula que nós, hoje, século 21, nós não estamos vivendo a grande tribulação. Nem um milésimo de segundo. Nós não estamos num período tribulacional. Grave isso. Ah, pastor, e a pandemia? Não. Houve pandemia nos tempos passados. Mas essa grande tribulação é algo como um dilúvio universal. Todo o globo terrestre vai sofrer essa grande tribulação. Enquanto os santos arrebatados, que é a igreja, estiverem começando a gozar as bênçãos da vida celestial, terríveis acontecimentos se desenrolarão na face da terra. A igreja arrebatada descansa no céu. Um período de 7 anos de tribulação ocorrerá simultaneamente aqui nesse planeta. A primeira coisa, quando nós falamos sobre a grande tribulação, é entender algumas características da tribulação. Vamos ver agora na nossa aula algumas características dessa tribulação que Mateus 24 e 21 fala para nós e que Daniel 9, 24 e 27 é um texto profético que fala das 70 semanas e ali fala de anos, porque o contexto é nesse sentido. Mas a primeira característica da tribulação é como o Velho Testamento descreve a tribulação, a grande tribulação. Como é que o Antigo Testamento, como é que os profetas, os reis, os sacerdotes, eles falavam sobre a respeito da grande tribulação. Veremos agora na nossa aula esse respeito. Primeira coisa diz Jeremias capítulo 30, versículo 7, que será um tempo de angústia para Jacó. Quando você lê aqui Jacó, entenda a nação de Israel. Vamos ler esses textos, porque eles são bases teológicas para nós que nos apoiam nessa tese de como o Velho Testamento menciona a grande tribulação. A Bíblia diz,
no versículo 7 do capítulo 30 de Jeremias. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ou para a nação de Israel. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus cães, e nunca mais estrangeiros farão escravo deste povo. Porque se virá o Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. O rei que vai ser levantado é Cristo. A nação que vai experimentar a grande tribulação é a nação de Israel, porque a nação de Israel, você sabe disso, ela não é uma nação convertida. Os judeus, eles são convertidos quando nós chamamos de judeus messiânicos, porque ele crê no Messias. De João capítulo 1, no versículo 12, que ele, Jesus, ele veio para os seus judeus, a nação de Israel, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que recebe a Cristo se torna filho de Deus através de Cristo Jesus. A nação hoje é uma nação incrédula como nação. Não crê no Messias, não crê no Novo Testamento. Por isso nós pregamos para eles, porque todo judeu que hoje acredita em Cristo, abre o coração e deixa Cristo entrar, esse judeu é um judeu messiânico e ele passa a fazer parte da igreja do corpo de Cristo. Quando Jesus vinha buscar sua igreja, todo judeu convertido, ele sobe junto com a igreja, porque ele faz parte da igreja desse período da graça. Mas será um tempo de angústia para Jacó. Um dos propósitos da tribulação é preparar o Israel para receber o seu Messias. Veremos nesse estudo que no final da grande tribulação, período de 7 anos, quando Jesus voltará com a sua igreja, diz a Bíblia, que a nação de Israel, Romanos 11, 26, a nação vai reconhecer Jesus como Salvador e como Senhor. No final do período tribulacional. Os judeus não estavam prontos para receber a Cristo na primeira vez que ele veio. E ainda não estão prontos hoje em dia. Então é profético que a nação passe por esse período de grande tribulação. A tribulação fará com que eles se preparem para aceitar aquele que rejeitaram por tanto tempo. Zacarias fala do grau de sofrimento envolvido na tribulação. O tipo de sofrimento, a angústia que essa nação, a nação de Israel, vai passar. Diz a Bíblia em Zacarias, no capítulo 13, versículo 8, que é um texto profético, o profeta diz: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela, se referindo à grande tribulação. 2/3 do povo será o quê? Cortado da terra. E mostra o resultado. Qual é o resultado? Versículo 9. Ela invocará o seu nome, a nação, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. A nação vai reconhecer a Cristo como Salvador e como Senhor, quando terminar a grande tribulação. Outra característica da grande tribulação no Velho Testamento, que será um tempo em que os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos. Diz a Bíblia, em Isaías, no capítulo 2, no verso 19, que as pessoas buscarão a morte e não vão encontrar. Porque a dor vai ser profunda. A perseguição
vai ser o quê? Uma perseguição implacável, dolorosa. Porque não só o trio satânico, o falso profeta, a besta e o anticristo, e toda a sua gangue, mas diz a Bíblia que mais de 200 milhões de demônios, vamos ver isso futuramente, esses demônios estarão soltos, perturbando as pessoas. Por isso que a Bíblia chama isso, certo? Então as pessoas buscarão as cavernas das rochas e nos buracos. E o profeta Isaías, ele profetiza isso. Diz para nós: então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. As pessoas buscarão se esconder dessas tribulações, desse momento angustiante na grande tribulação. Será um tempo em que o Senhor castigará as hostes celestes e os reis da terra. Esse período é um período também que Deus vai castigar, certo? As hostes celestes e os reis da terra. Isaías, mesmo livro de Isaías, no capítulo 24, versículo 21, a Bíblia diz: e será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Quando a Bíblia fala aqui, em Isaías, hostes celestes, provavelmente uma referência aos anjos rebeldes, que também serão julgados por nós. Essas hostes celestes são aqueles anjos que não guardaram o seu estado original. E 1 Coríntios 6 e 3 e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, esses textos falam dessas hostes celestes. Mas eu quero ler para os amados, porque esses textos nos dão base, certo, sólida, sobre a nossa defesa, sobre a nossa tese, que o Velho Testamento fala da grande tribulação. Diz o seguinte: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, hostes celestes? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Todos serão julgados. Os anjos que caíram, que não guardaram e que foram rebeldes junto com Lúcifer. E diz a Bíblia que uma terça parte dos anjos se rebelaram junto com ele. Diz a Bíblia também no Velho Testamento a respeito da grande tribulação, que será um tempo de escuridade e densas trevas, um dia de nuvens e escuridade, o que vai acontecer na terra. Então, o Velho Testamento, ele faz essas descrições, faz referência à grande tribulação dessa forma. Joel, no capítulo 2, no versículo 2, a Bíblia diz assim: dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então será um dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Isso Joel fala a respeito da grande tribulação que virá sobre o mundo todo. Diz também no Velho Testamento que será um tempo de indignação e angústia, um dia de alvoroço e desolação. São momentos negros. Você nem queira imaginar em detalhes como será a grande tribulação. Porque só em pensar nisso tudo, a gente fica assim, parado. Por que as pessoas rejeitam a Cristo? A única maneira de nos livrarmos dessa grande tribulação é reconhecer Jesus,
não apenas como meu Salvador, mas também como meu Senhor, como meu Quírio, como meu dono. Sofonias, no capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz: aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. É assim que a Bíblia fala a respeito da grande tribulação. Mas não apenas o Velho Testamento. O Novo Testamento fala também como será essa grande tribulação. Como é que o Novo Testamento descreve a tribulação? Primeiro, será um tempo de grande tribulação, como não houve e nem jamais haverá. Pense numa tribulação que já aconteceu no planeta. Essa grande tribulação é sem igual. Porque a Bíblia diz no Novo Testamento como será essa grande tribulação. Não apenas o Velho Testamento, mas o Novo. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 21, eu repito esse versículo, porque eu já falei. O versículo diz: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Será um tempo em que aparenta paz, segurança, mas trará repentino que? Destruição. Nós veremos neste estudo escatológico que a primeira parte da grande tribulação, 3 anos e meio, será um tempo de paz apenas para uma nação, a nação de Israel. Daniel 9, do 24 a 27, no versículo 27, fala exatamente que haverá um pacto, haverá uma aliança protetora, uma aliança militar, uma aliança religiosa para com a nação. Mas não se engane, porque os outros povos serão perseguidos, massacrados e mortos. Mas a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5:3, que trará repetindo o quê? Destruição. Olha o texto diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vê as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O texto fala exatamente num período tribulacional. Faz referência à grande tribulação. Diz também o Novo Testamento que será o grande dia da ira divina. A grande tribulação é a ira de Deus em evidência sobre a raça humana, sobre todos os povos. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 17, a Bíblia diz: porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? A ira de quem? A ira de Deus. Vai cair sobre a raça humana, sobre a face da terra, diz Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Então será o grande dia da ira divina, da ira de Deus. A tribulação será um período de ira e julgamento divino, sem precedente, em que os homens preferirão a morte do que a vida. Esse período descrito no livro de Apocalipse, do capítulo 6 até o 19, nós chamamos esse período, do 6 até o 19, esse período é período de grande tribulação. Já falei aqui, repito, dividido em duas partes, né? 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, nós chamamos de grande tribulação. Qual é a duração da tribulação? Então nós queremos ver nosso assunto
agora, ainda no quadro geral da grande tribulação. Então, qual é a duração da grande tribulação? Se eu digo que a tribulação vai durar 7 anos, é isso que a gente vai mostrar, provar na nossa tese, que esse período ele tem reforço bíblico. Nós temos base teológica que confirma exatamente um período de 7 anos. O período da tribulação, frequentemente, é designado como a semana da tribulação. Este termo vem da visão de Daniel das 70 semanas de anos. Daniel 9, 24 a 27. Esse texto fala exatamente da duração do período que vai durar a grande tribulação. Eu quero ler esse texto, porque é um texto profético e é um texto que não foi cumprido na história, ainda vai acontecer esse período. Esse texto também fala, vamos estudar sobre isso, que até a morte do ungido, até a morte de Cristo, completaram 69 semanas de anos, ou seja, 483 anos. A profecia é o quê? De 70 semanas de anos, 490 anos. Falta apenas uma semana, que é exatamente o período da grande tribulação. Então vamos ler esse texto do versículo 20 ao 27 de Daniel, capítulo 9. A Bíblia diz assim: falava ele ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. Daniel está no cativeiro babilônico, na Babilônia, e ele ora a Deus, e Deus revela para ele, em forma de profecia, as coisas futuras. Mas o texto continua dizendo: e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Verso 22, ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. E o versículo 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, 7 anos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador,
até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, o período da tribulação é identificado aqui em Daniel como o quê? A 70ª semana. Grave bem, 70ª semana. Visto que a duração desse período ela é tirada em grande parte da citação de Daniel 9, 24 a 27. E devemos debater a visão e mostrar a validade dessa visão. É importante nós entendermos isso. E é importante que você compreenda isso. É o que nós vamos estudar daqui para frente a respeito das 70 semanas de Daniel. No capítulo 9, do versículo 3 ao 27, nós temos a visão de Daniel das 70 semanas. Vamos entender não só a partir do versículo 24 ao 29, mas a partir do versículo 3, a respeito da oração que Daniel fazia a Deus. Nos versos 3 a 19, Daniel ele ora a Deus para que Deus perdoe o pecado do seu povo. O povo está no cativeiro babilônico, certamente devido ao pecado da nação, assim como foi o cativeiro egípcio de 400 anos. Então a nação de Israel está aqui devido ao pecado dessa nação. A gente sabe que toda ação tem uma reação, todo pecado tem um preço. A conta, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar. Então Daniel ora a Deus. E você pergunta, pastor, que pecado é esse? Nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 2, Levítico 25, 1, até o 21, e Levítico 26, versículo 1. Nós não vamos ler todos os textos, mas alguns desses textos, eles falam exatamente qual foi o pecado da nação de Israel. Então vamos ver aqui, né? E esses textos, eles mostram as razões para o cativeiro babilônico. Em primeiro lugar, a contínua idolatria. O que levou a nação a ficar não só prostrada no deserto, não só a passar 400 anos com os egípcios escravos, como também na Babilônia, foi devido ao pecado, dentre outros, mas principalmente o pecado de idolatria. A Bíblia diz o seguinte, em Levítico 26, 1, não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus não concorda com a idolatria. É pecado contra Deus. E a nação, ela foi idólatra. 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 13, diz lá também que o que fez com que a nação ficasse prostrada no deserto foi o pecado da idolatria. Não concederam descanso à terra. Sabe por quê? Porque a cada 7 anos a terra deveria descansar. Sábado de descanso solene para a terra. A nação não deu descanso à terra como Deus havia ordenado para a nação. O princípio de haver um sábado, período sabático, ou descanso a cada semana, se estende aqui aos anos também, havendo um ano sabático para cada 7 anos. É ordem do Senhor. E a nação, ela não obedeceu. Ela não cumpriu esse mandamento que Deus havia dado para ela. Isso era como que um reconhecimento do direito de Deus sobre a terra. Deus havia dado a terra aos seus servos, né? Dado à nação de Israel, e esperava que fossem fiéis mordomos. E a nação de Israel não foi uma nação fiel para com Deus. Nos versos 20 ao 23 de Daniel 9, o anjo Gabriel aparece ao profeta Daniel enquanto Daniel ora.
para externar a resposta de Deus a esta oração. Gabriel desce e diz: Daniel, eu estou trazendo a resposta da sua oração diante de Deus. A resposta que o anjo traz, Gabriel, não vem na forma direta, mas como uma declaração dos planos futuros a Deus para os judeus. O anjo explica o que aconteceria durante essas 70 semanas, 490 anos. O versículo 24, a Bíblia diz, de Daniel 9, olha o que o anjo diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Gabriel diz para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Grave isso. Sobre o povo de Daniel e sobre a tua santa cidade. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. O anjo explica para Daniel duas divisões dessa profecia. Olha o versículo 25 de Daniel 9. Olha essas duas divisões. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Você lembra de Neemias, quando saiu na época do rei Artaxerxes, para reconstruir os muros de Jerusalém, certo? Ele se refere a isso, certo? Até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas, olha a divisão, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos o quê? Angustiosos. O primeiro grupo que ele fala é um grupo de 7 semanas. Outro grupo de 62 semanas. Total, 69 semanas. Semanas de anos. O total seria 69 semanas. Ou seja, 483 anos. No fim dessas 69 semanas de anos, 2 eventos ocorreriam. Quando completasse 483 anos, 2 acontecidos iriam acontecer. Quais são eles? A eliminação do Messias, a crucificação de Cristo. Olha o versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto um ungido. Quem é ungido aqui é Cristo. Até a morte do ungido completaria 69 semanas. Ou seja, 483 anos. Quando Cristo morreu, se completaram essas 69 semanas. A destruição de Jerusalém, ou seja, da cidade do santuário, se referindo à destruição de Jerusalém, essa cidade ela foi destruída no ano 70, depois de Cristo, pelos romanos, que são o povo de um príncipe que há de vir. Vamos ver posteriormente que o anticristo, olha, que são o povo de um príncipe que há de vir, faz referência ao anticristo. Isso entende que o anticristo não quer dizer que ele é romano, mas ele virá de Roma. Se ele nasceu em Roma, se ele está liderando a Roma, eu não sei, mas ele virá de Roma. Então, quando fala que a cidade destruída é Jerusalém, e essa profecia aconteceu no ano 70 pelos romanos que invadiram Jerusalém. Conforme o versículo 27, a tribulação começará com o príncipe. Quem é esse príncipe? Anticristo. Firmando uma aliança com os judeus. Quando o anticristo chegar, ele vai formar um pacto, uma aliança com quem? Com muitos. Com quem? Com a nação de
Israel. Não com a população mundial, mas apenas com uma nação específica, porque Daniel profetiza essa aliança, esse pacto. Versículo 27 de Daniel 9 diz assim, a palavra do Senhor: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ele fará uma aliança no período de 7 anos. Isso é interessante. Agora, nós vamos ver posteriormente que essa aliança ela é quebrada na metade da grande tribulação, ou seja, na metade dos 7 anos. É importante que você entenda isso, a profecia, o texto profético de Daniel 9 e 27. No livro de Mateus, no capítulo 24, do 29 ao 30, o período futuro da tribulação findará com a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória. Agora, lembre-se, o que o texto revela para nós não está revelando a primeira fase da segunda vinda de Cristo, porque isso já aconteceu. A primeira fase da segunda vinda de Cristo é para arrebatar a igreja, transladar, levar a igreja para os ares, para encontrar-se com Cristo. Esse texto faz referência à segunda fase da segunda vinda de Cristo para estabelecer o reino milenar aqui nesse planeta. A Bíblia diz assim em Mateus 24: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então entendemos isso. No versículo 27, ele vai mostrar, Daniel 9, o começo da tribulação. Ele fará firme aliança com o quê? Com muitos. Esse é o começo da grande tribulação. A tribulação será um período de 7 anos, repito, que começará com o anticristo firmando uma aliança, um pacto com a nação de Israel. Em Mateus 24, 29 a 30, mostra o fim desse período, o fim da grande tribulação. A tribulação, ela findará com a segunda vinda de Cristo sobre as nuvens com poder e grande glória para julgar o mundo. Quais são os propósitos da tribulação? O porquê da tribulação? Por que Deus, ser um Deus de amor, de misericórdia, de graça, de perdão, Ele permite a grande tribulação? Qual é o propósito disso tudo? Cristo, como libertador, ele vai libertar Israel das impiedades do anticristo. Esse é um dos propósitos da grande tribulação. É libertar a menina dos seus olhos, a nação de Israel, que está passando, que vai passar por um período de disciplina que nós chamamos de grande tribulação, porque na segunda metade da grande tribulação, os 3 anos e meio finais, a nação vai estar sendo perseguida, massacrada, humilhada pelo anticristo e toda a sua gangue. Todos os seus aliados, todos estarão perseguindo a nação de Israel. Então é importante entender que o propósito da tribulação é libertar a nação da opressão do anticristo. O versículo diz, em Romanos 11, 26, a Bíblia diz o seguinte: e assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Isso mostra que quando Cristo vier com a sua esposa, não mais noiva, porque o casamento aconteceu nos céus, as bodas do Cordeiro, ele vai libertar a nação da angústia e da perseguição. O segundo propósito da grande tribulação é redimir
uma grande multidão de todas as nações para a sua glória. A Bíblia diz que muita gente vai aceitar Cristo na grande tribulação. No livro de Apocalipse, no capítulo 7, o versículo 9 e 14, fala dessa grande multidão remida no período tribulacional. O versículo diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Pessoas que foram mortas, pessoas que foram massacradas e foram porque não aceitaram a marca da besta, não aceitaram a liderança do anticristo, toda a sua gangue. Pessoas que foram mortas, massacradas, estão clamando por justiça. O terceiro propósito da grande tribulação é derramar a ira divina sobre os ímpios. A ira de Deus cairá sobre todos os que estarão na face da terra. Apocalipse capítulo 6, 17 diz: e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, dia da ira deles, e que pode suster-se? Então a tribulação, ela tem esse propósito: derramar a ira de Deus sobre a face da terra. O quarto propósito da grande tribulação, a tribulação será um período em que Israel será preparado para o seu Messias. Esse é o resumo do que nós podemos entender quais são os propósitos da tribulação, em que uma grande multidão de gentios será salva, uma grande multidão será salva, em que o juízo divino será derramado sobre os que rejeitam a Cristo. Esses são os três, em resumo, em síntese, o porquê da tribulação. Israel será preparada para a chegada do seu Messias, em que uma grande multidão de gentios será salva, em que o juízo divino será derramado sobre os que rejeitaram a Cristo. Esse é o período que nós entendemos, esses são os propósitos da grande tribulação. Que Deus nos abençoe e que na próxima aula escatológica nós veremos o desenrolar da tribulação. Como vai ser esse período onde o livro é aberto? E o que contém nesse livro? No capítulo 5, versículo 1, diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, em livro escrito por dentro e por fora, de todo o selado com 7 selos. Esses selos serão quebrados. E o que está escrito nesse livro será o nosso próximo assunto na próxima aula de escatologia. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz, na graça de Cristo Jesus. Amém e amém.